no zoológico, lá nos Estados Unidos. Então, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para tratar desse assunto que é interessante. É constelação familiar. O que eu posso começar conversando hoje? Tem uns assuntos interessantes. Tem uma outra ciência, uma outra linha de trabalho que fala que nós, o que se passa com os nossos descendentes, da nossa árvore, nós estamos sempre representando ou vivenciando situações nos quais a nossa árvore genealógica traz. E, inclusive as enfermidades que essa nova ciência, não é nova, esse pessoal que trabalha e aborda esse tema, eles estão mais interessados nas doenças. E também no fator psicológico. No fator psicológico, nós vamos sempre reproduzir um padrão da nossa família. Um padrão emocional e até um padrão, assim, que diríamos, de doenças, de enfermidades. E essa nova abordagem, ela vem simplesmente corroborar com o que a gente faz aqui. E, inclusive, uma das técnicas para você trabalhar essas enfermidades que está no sistema é a constelação. Trabalha-se com constelação, trabalha-se outras técnicas quando a gente detecta que aquela enfermidade ou aquela dificuldade foi desenvolvido dentro da nossa estrutura, da nossa família, da nossa árvore de descendência. Que nós sempre temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Que na verdade não é o pai e a mãe, nós temos que honrar o sistema. Vamos dizer, por exemplo, uma das coisas que causa enfermidade são os segredos de família, os segredos do clã. Toda família é um clã, e todo clã ele tem seus segredos lá. São aquelas coisas assim que todos eles fazem questão de não comentar, de deixar escondido, que não venha à tona. Então esses são os segredos. E esses segredos estão sempre ligados com violências físicas, violências sexuais, assassinato, coisas desse tipo. Então isso, porque aparece na família, a gente encobre. E essas violências, quando ocorreu dentro do nosso clã, da nossa família, elas tendem a desenvolver problemas emocionais, como ligado mais com o estado mental da pessoa. Então a maioria dos desequilíbrios, esquizofrenia e outros, tem paranoia, vamos falar depressão bipolar, a maioria desses está ligado com algum segredo que estava incrustado e está incrustado dentro da nossa árvore. Quando eu falo família, eu não estou falando do marido, mulher e filho. Esse é uma família. Mas dentro da visão da árvore genealógica e da constelação, tem o resto. O tio, tia, avô, avó, e o resto que faz parte. Então é de lá que as coisas vêm.
Eu vou falar uma coisa que me chamou bem a atenção dentro desse... Uma mulher que não tem filho. A mulher não tem filho e ela quer ter filho. Ou às vezes ela não quer ter filho. Então é sempre a gente trabalha com dois lados. Quer, um lado quer e o outro lado não quer. Então aí tem um conflito. Biologicamente o organismo quer ter filho. A célula quer se reproduzir e não quer. Então essa mulher vai, de um jeito consciente ou inconsciente, encontrar um companheiro que também não queira ter filho. Só que ele às vezes não diz que não quer ter filho. Ele, no sistema dele tem um problema com o nascimento. Pode ter muito aborto, muitas pessoas crianças que não sobreviveram, maus tratos, morreram por falta de alimentação. Então, esses acontecimentos emocionais marcaram muito essa família. Então, inconscientemente, na família, tem aquela rejeição, aquele medo de ter filho. Dela não engravida. E às vezes, se engravidar, aborta ou perde. E também é interessante que ela vai ter problema na área genital, problema na área reprodutiva, miomas, problema de útero, vai ter aquele negócio que impede a mulher de engravidar, aquele sangue que fica preso na parede lá, uterina, como é que é o nome, deixa eu lembrar, como que é o nome, vamos lá, deixa eu ver, que é muito comum. Então tudo isso está ligado com essa história de não poder ter filho. E se tem, perde. Ou às vezes ela tem um filho, o filho veio, conseguiu, mas ela continua com aquele problema naquela área. Ou seja, para não continuar reproduzindo. E é uma história que está gravada lá. Enquanto isso não for trabalhado, desregulado, a pessoa continua com o problema. Endometriose, agora lembrei. Então a endometriose também é uma situação assim para que a mulher não, naquela família, tem problema gestacional. Ou a filha não foi desejada, ou a mãe não queria ter filho e teve muitos filhos, sabe? Tem alguma coisa lá que não está bem resolvida, aí aparece a endometriose. Que a endometriose é isso, eu não posso preparar o útero de uma forma adequada para desenvolver uma gravidez. Daí tem uma situação assim que é bastante comum. Uma das coisas que mais que afeta bastante o sistema é o sentimento de desvalorização e a pessoa não ter sido desejada. Então, às vezes, a mãe tem lá um monte de filhos e ela só desejou um ou dois, depois os outros vieram e ela, lógico, ela não ia abortar, não ia não aceitar, aceitou, ela cuidou, mas dentro dela existia esse ressentimento, mas eu se pudesse não ter tido, seria melhor não ter tido, mas eu tive, então tudo bem. Então a gente faz uma negação pelo instinto afetivo, materno e tem os filhos. Então, se nós for pegar 70% das pessoas não foram desejadas. Então essa quantidade de pessoas que não foram desejadas, eles vão trazer um sentimento de desvalorização, sentimento de que eu não sirvo para nada e de que eu não devia ter nascido. Ou às vezes a mãe quer um homem e o pai quer uma menina, ou a mãe quer uma menina, ou o pai quer um homem, e ficam naquela disputa, e daí vem lá esse aí, ou ele é aceito por um lado e já é rejeitado pelo outro, e assim vice-versa. E essa pessoa vai trazer dentro dela um sentimento de desvalorização. E quando você tem sentimento de desvalorização,
vai desenvolver enfermidade no sistema esquelético, no sistema de estrutura, nos ossos. Então, os ossos da pessoa, ela vai trazer certas enfermidades. A maioria das enfermidades vai ser, quando dá bastante profunda, é nos ossos. Ou no sistema muscular. Então, essa pessoa vai trazer problema de coluna, vários tipos, artrite, artrose, gasta aquela parte, aquelas cartilagens das articulações e vai dar inflamação nessa área e nos músculos e tendões. Então, essas pessoas têm um sentimento de desvalorização grande que faz com que elas desenvolvam isso aí, porque elas têm uma carga muito grande de corresponder àquilo que foi feito ou que foi projetado nela expectativas. Que ela tem que ser, que ela vai ser, que é isso, que é aquilo. E ela foi colocado isso muito cedo nela. E ela assumiu essa carga para poder dizer para a mãe, eu sou boa, pai, eu sou bom, aqui eu estou dando conta, eu valho alguma coisa. Mas isso não vai dar resultado, porque lá dentro do pai não era aquilo que ele queria. Então ele vai olhar e não vai valorizar. E mesmo que ele valorize, verbalmente, emocionalmente ele não valoriza. Porque não é o filho que ele queria, ou a filha que ele queria. Então a gente tem esse sentimento de desvalorização muito grande nas pessoas. Então nós vamos ter problema nessas estruturas. Falando assim de desvalorização, um dos comportamentos da pessoa que é desvalorizada, ela tem dois caminhos. Ela joga tudo para as cucuias, deixa tudo de lado, ela faz um processo de recuperação. E ela precisa ser melhor que as outras pessoas. Ela precisa, para poder sentir-se bem. Então ela vai se desenvolver um sentimento para ela se convencer de que ela é boa, ela começa a se preocupar demais com os outros, fazer mais pelos outros do que para si própria. Então são pessoas que se doam assim, sem medida. E então isso aí é um sintoma, essa doação que a pessoa faz. Então, quando eu me dou demais para o outro, inconscientemente eu não me valorizo. Inconscientemente eu não me valorizo. Eu me doar e os outros gostarem de mim, reconhecer que eu sou uma pessoa boa, que sou isso, que sou aquilo, aquilo ali é que me alimenta. Mas é porque lá no fundo há esse sentimento que eu preciso disso. Então, na verdade, quando a pessoa faz isso, ela não está fazendo para o outro. Não, faz por si, porque ela vai ficar bem. Quando ela faz e percebe isso, ela sente-se aliviada do sentimento de desvalorização que ela tinha, de que ela não era grande coisa. Então ela percebe que ela é algo importante. E uma das coisas que nós temos sempre a tendência de não observar e de não ver direito é o seguinte: olá! Então isso é assim, não existe o outro. Não existe, só existe eu. Por não existir o outro e só existir eu, então eu não posso fazer alguma coisa para a Terezinha.
Porque não existe a Terezinha, existe eu na Terezinha. Entendeu? Então eu estou fazendo para mim sempre. Então a gente está sempre fazendo para nós. E não para os outros. É sempre para nós. Porque eu fazer alguma coisa para a Terezinha, fazer para mim, que acabou de chegar, eu é que me fico satisfeito, eu que me fico alegre e feliz. Às vezes ela nem gostou do que eu fiz. Né? Então isso eu estou colocando só para a gente perceber como que é a dinâmica mental. Então nós todos somos, por isso que tem aquela máxima dentro das religiões esotéricas aí, que todos nós somos um. É por causa disso, porque na verdade todos nós somos um. Então eu nunca faço para os outros, só faço para mim. Então eu fazer bem para ela está fazendo bem para mim. Quem está se beneficiando sou eu. O outro depende da história dele, das coisas dele. Então quando a gente se preocupa muito com isso, é para nós só para acordar, alertar de que nós temos um sentimento de desvalorização e precisamos ser admirados e amados. E consequência da gente, olha, mas aquela pessoa é tão boa, mas é toda enferma, cheia disso, cheia daquilo. Porque o sentimento de desvalorização leva a nós a ter problema de saúde. Isso é inconsciente? Sim, você não sabe. A pessoa pode não. Ela não sabe. Perceber. Mas é assim que funciona. É inconsciente, mas é consciente, porque só é assim que funciona. Só que a gente faz e não sabe o que está fazendo para isso. A gente está fazendo, por exemplo, eu penso que eu estou fazendo para Terezinha. Eu penso que é Guinelo, né? Isso aí nós chamamos assim do ego. Mas, tirando o ego, eu não estou fazendo para Terezinha. Eu estou fazendo para mim. Porque eu fico feliz e é eu que me sinto bem, é eu que me sinto feliz fazendo isso. Mas o que motiva eu a fazer isso é um sentimento de desvalorização que eu tenho. Vendo lá. É aquele sentimento de que eu fui rejeitado pelo meu pai, não fui amado, não fui elogiado, não fui reconhecido. Eu preciso desse reconhecimento para mim me sentir bem. Então eu faço para os outros e espero esse retorno. Então a gente não vive a vida da gente, vive a vida dos outros. A gente vive para os outros, ou vive para os filhos, ou às vezes vive para o marido, ou às vezes vive para a tia, às vezes vive para o tio, não sei. Vive para os outros. E nunca vive para si. O Bert Helling fala uma coisa assim bastante interessante, que ele fala assim no sentido da partilha, de você dividir. Primeiro eu encho minha despensa. Está cheia. Quando eu não enchi minha despensa, não vou pensar em ninguém. É da natureza eu cuidar de mim. Lá em casa, no Sardo, pode ver isso nos animais. Tem uma gata e um cachorro. E cada um deles é territorial. O gato é territorial, o cachorro também é. Daí você coloca ração para o gato e ração para a gata, que são rações diferentes. Quem é mais territorialista vai lá e come dos dois. Quem é menos territorialista come do seu e o do outro lá, mas não deixa o outro comer. Ele não come, mas não deixa o outro comer. Quer que esteja lá. Então os animais são territorialistas. Só aqueles que não estão bem, se eles estão assim, como se diz assim, com a sua natureza plena, eles são assim. Aqueles que nós já modificamos a natureza deles, eles até podem ter um comportamento diferente. Mas não é porque eles são daquele jeito, é nós que mudamos a natureza deles através da gente educando eles. Então assim somos nós. Então nós temos isso aí. No caso da pessoa que tem problema de articulação, de osso, de dores, é esse sentimento de desvalorização que ela tem. Então ela precisa tornar-se mais egoísta.
fazer mais assim que nem o cachorro ou o gato faz. Não, a minha ração é essa não. É minha. Ah, você não tem problema teu, vá procurar a ração. Se eu cuidei de mim, por que você não cuida de você? E a gente fazendo isso, a gente acha que está sendo ruim. Não, você está fazendo com que aquele outro ser vá buscar a sua autossuficiência, a sua independência. E enquanto eu estiver alimentando eles, partilhando, eles não vão correr atrás, não vão sentir necessidade de lutar pelo seu território, lutar pelo seu espaço, buscar a sua sobrevivência. Então é interessante a gente pensar isso. Por isso que é interessante, eu gosto de ver assim, sempre a gente pode observar isso nos animais. Que os animais e a natureza pura é eles que nos ensinam. E a nossa natureza veio de lá, mas só que a cultura modificou muitas coisas e hoje a gente se vê diferente. A leoa cuida dos seus leãozinhos até eles poderem, ela vai caçar, eles vão junto, enquanto já pode ir, e ela tenta ensinar eles lá a matar a presa, daí eles vão lá e ficam brincando com a presa, em vez de atacar, eles ficam brincando. E daí quando eles estão em um determinado ponto, qual é o ponto que a leoa abre mão deles e manda eles embora? Mas não é bem por aí. Ele pode caçar antes, pode caçar depois. Alguém sabe? É na hora que eles estão prontos para acasalar. A hora que tiver com os hormônios pronto para acasalar, para reproduzir, ela pega e não dá mais comida para eles. Se não tiver, ele for comer a carne dela, ela taca o dente neles e põe eles para correr. Pode ser filho, pode ser quem for. Então, nós também deveríamos ter esse... E ela não cuida mais deles, eles têm que sobreviver sozinhos. O papel de mãe, de protetora, acabou. Na literatura, coloca-se que o ser humano é muito dependente de pai e mãe. Mas até esse momento. Até a vida inteira. Não, isso aí são psicologia de almanaque. Que tem a maioria dos psicólogos por aí, eles não usam a psicologia acadêmica, a psicologia da ciência. Eles usam a psicologia do almanaque, que é aquela que mistura um monte de religião, filosofia, achismo, cultura, um monte de coisa. E daí de lá eles acham que aquilo ali que deve ser daquele jeito. Mas a psicologia verdadeira, ela trabalha com rato em laboratório, com cachorro, com animal. Primeiro ela vai lá, testa os experimentos, se funcionou nos animais, ela traz para aplicar no ser humano. É que nem vacina. Não tem essa aí. Então, antes de uma técnica ser aplicada dentro da psicologia, a gente faz nos animais. Deu certo, vai lá, aplica. Com eles, funcionou aquele método, daí a gente a incorpora como sendo um método científico. E um método, para ser científico, ele tem que ter 70% a 80% de resultado. 30% a gente deixa por efeito placebo ou outras coisas a mais, né? Ou alguns outros fatores. Mas se ele der um resultado bom de 80%, a Anvisa libera e como é que é lá, aqui dos médicos lá, como é que é o nome daquele conselho de medicina lá? O conselho mesmo, o Conselho Regional Nacional de Medicina também libera para os médicos poderem usar. Senão, não é liberado. Porque não pode se... Não tem nem protocolo para usar. Então eu gosto de sempre observar e assim, para a gente poder... Não é que nós vamos ser leão, não é que nós vamos ser bicho, mas nós podemos saber, nos conhecer o que nós estamos fazendo através deles, de como agir. E
voltando a falar do meu gato lá, da minha gata e do cachorro, o bicho tinha mania de 5 horas da manhã miar para levantar e dar ração. E eu falei, para com isso. Não, mas eu não aguento o mio de gole. Ou você não aguenta o mio do gato, ou você vai levar o resto da tua vida levantando 5 horas da manhã para dar ração para ele. Daí a pessoa se convenceu e deixou ele miar. Ele miou, acho que uns 3 ou 4 dias. Daí parou. Daí ele só esperava a gente levantar. Se ele levantasse às 8, ele esperava. Se ele levantasse às 10, ele esperava. Mas, esses dias, uma das crianças lá de casa resolveu se incomodar e nunca faz. Dá uma de bom samaritano. Deu ração e água para o bicho 5 horas da manhã. Daí ele não miou 3 dias. Ele miou a semana inteira. E isso a psicologia ensina bem para nós. Porque dentro da psicologia comportamental, eles falam assim, para você instalar um comportamento, você tem que usar reforço positivo ou negativo. Se ele faz aquele comportamento que você não quer, você reforça, dá uma punição. Por exemplo, para instalar o comportamento, você dá um reforço positivo. Se você deu 50 reforços positivos para ele aprender, está instalado, então tá. 50 funcionou. Daí ele está ali. Daí, se você quiser extinguir aquele comportamento que você instalou, você tem que dar 100 reforço negativo. Dobrar a quantidade de reforço positivo. Daí você dobra a quantidade de reforço negativo em relação ao positivo. Fica bem claro. Então, quanto mais a pessoa reinstalar aquele comportamento, aumenta a resistência para eliminar o comportamento. E isso não é só com os gatos e ratos, é com o ser humano também. Então, e para você, agora para você, daí você tirou de novo aquele comportamento lá. Você deu 100 reforços negativos, sumiu. Se você quer reinstalar ele, aquele antigo, 3, 4 reforços, reinstala ele de novo. Isso é biológico, é cerebral, é lá no nosso cérebro. Por isso que quem tem vício, é muito difícil perder o vício. Ele fica sem beber ou sem fumar, ou sem comer, ou sem usar droga por 6 meses. Tá. Mas, se ele achar que agora ele está resolvido, não, só um naquinho, só um pedacinho. 2 vezes que usou, volta todo o desejo que estava lá retirado, volta assim com intensidade dobrada. Então nós somos desse jeito. A sua doença é assim. Eu tenho o que eu não quero e não tenho o que eu quero. Entendeu? Eu tenho o que eu não quero e não tenho o que eu quero na minha vida. Quando eu estou nesse conflito, eu vou ter doenças motoras, de locomoção. Por quê? Porque essa doença ou é para mim sair do lugar,
daquela vida que eu tenho, ir para outra vida, para sair da mente, ou é para mim ficar doente e eu não poder sair para continuar no lugar que eu estou. Aí a senhora escolhe qual das duas. Que a senhora vive. É esse o seu conflito. Todo conflito, motor, coluna, cervical, barará, dor articular. Aquela senhora que cancelou sábado passado, não sei se a senhora estava aí, lá de Campos Novos, ela quer se separar do marido já faz 15 anos e não separa. E ela quer consertar ele para continuar casada. Veio aqui tratar da coluna, não adianta tratar da coluna, gente. Ela tem um casamento que ela não quer. Ela quer um casamento de um jeito que não, e o casamento que ela tem não é daquele jeito. Então o casamento que ela tem ela não quer e o casamento que ela quer ela não tem. Dor nas costas. E isso aí que eu falo, eu estou falando casamento, mas não precisa ser o casamento. Por exemplo, eu estou num emprego, num trabalho que eu não quero estar trabalhando aquilo, mas por necessidade, por isso eu estou trabalhando. Ah, eu vou ter problema de perna, de coluna, de ciático, de escambau, de fibromialgia, tudo é a mesma coisa, só muda os órgãos. Fibromialgia é os autoritários, quem é autoritário tem fibromialgia. Pessoa autoritária, mandona, daí vai ter problema de fibromialgia, vai ter inflamação nas articulações aqui, de joelho. Então o que acontece é, às vezes, eu quero que o meu filho haja e seja de um determinado jeito. E o meu filho é de outro jeito. Então ele não é o filho que eu quero. Então eu tenho um filho, eu quero ter um filho. Mas o filho que eu tenho não é o filho que eu quero. Eu quero que ele seja diferente. Então o emprego que eu tenho é um emprego que eu não quero, não é um emprego que eu quero, é um emprego que eu não quero. O filho que eu tenho é os filhos que eu tenho, não é os filhos do jeito que eu queria que fosse. E eu queria filho, mas os filhos que eu tenho não são do jeito que eu quero. Então eu estou em conflito. Eu estou casada com um sujeito, vivendo com ele, tá? Mas ele não é o homem que eu queria um outro tipo de homem. Então eu tenho marido, mas não é o marido que eu quero. E o marido lá também, é a mesma coisa. Às vezes ele está lá cheio de dores daqui, de dores de lá, e está com essa situação, né? Também cheio de dores. É um conflito de eu tenho o que eu quero, eu tenho o que eu não quero, e o que eu quero eu não tenho. Tudo passa-se por aí. Outra coisa que leva nós a ficar doentes. Eu estou fazendo isso, mas eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu estou fazendo isso, mas eu deveria estar fazendo uma outra coisa. Esse é outro trauma, outro conflito que nós carregamos na nossa vida. E isso é assim. Como que ele foi instalado? Eu estou lá, criancinha, brincando lá, vou lembrar de mim, né? É com meus carrinhos, eu gostava de fazer trenzinho com latinha de sardinha, amarrava uma na outra. Daí a minha mãe falava assim, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui brincando. Você não devia estar brincando, você devia estar lavando louça, você devia ter ido buscar água, você devia estar estudando, você devia estar fazendo outra coisa. E a mãe da gente, o pai, faz isso quando nós somos pequenos direto. Então, na hora que eu estou fazendo, eu me indago, será que o que eu estou fazendo é para mim estar fazendo aquilo ou era para mim estar fazendo outra coisa? Daí, quando eu estou lá fazendo qualquer coisa, eu sempre vou estar com essa vozinha lá, nós chamamos assim dos demônios interiores. Fazendo, será que o que você está fazendo era para você estar fazendo ou era para você estar fazendo outra coisa? A gente está lá assistindo um filme de noite bem gostoso, mas você devia estar fazendo esse filme, não devia estar dormindo, porque amanhã cedo você tem que levantar. Sabe? Essa indagação constante também é uma das coisas que faz nós ficar doentes.
apresentar conflitos. Como é que é seu nome? É Nilce, né? Isso. Dona Nilce, então me diga assim, depois dessa conversa, onde você, assim, o que você... Por exemplo, me aprofundar um pouco mais. Eu queria ser professor, mas eu queria ser professora e nem pensava em casar. Queria me dedicar ao magistério. Mas acabei casando. E não fiz magistério. Tive filho ou fui fazer uma outra profissão. Fui ajudar o meu companheiro na loja de pet shop. E tudo bem. Isso é o que eu falo. Que eu queria ter uma outra vida e eu não tive. E eu passei o tempo todo vivendo sem viver a vida que eu queria. Então eu tenho uma vida e a vida que eu tenho não é a vida que eu quero. Então essa abordagem que eu trago assim, ela é bem ampla, que dá para a gente ter várias compreensões. Várias compreensões.